na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus, o Senhor. Não pratiquem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre essas pessoas que fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazido para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é aí por isso que se diz: vocês que estão dormindo, acordem, levante-se da morte, Cristo iluminará. Portanto, preste atenção na maneira de viver. Não viva como outros ignorantes, mas vivam como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem toda a oportunidade que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor Deus quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida leva a vocês a desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Animem uns aos outros com salmo, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Até aqui. Eu quero falar hoje competências que faz com que nós venhamos tomar decisões assertivas, tomarmos sábias decisões em nossas vidas, para que possamos alcançar os objetivos propostos no nosso coração, para que possamos ser tudo aquilo que Deus planejou para nós, para que possamos maximizar o nosso potencial. Deus deixou uma missão para nós. Somos importantes para Deus e precisamos maximizar todo esse potencial para cumprirmos o nosso propósito nessa terra. Então eu quero aqui tratar de competências. O que são competências? Competências são um grupo ou uma mobilização de ferramentas, de conhecimentos que faz com que nós possamos ter as condições de resolvermos problemas, de solucionarmos problemas. E baseado nesse texto, eu quero trazer aqui algumas competências, ou seja, lhe dar algumas ferramentas, alguns conhecimentos profundos e poderosos que Paulo usou, dado por Deus, por meio do Espírito, inspiração do Espírito Santo à vida dele, para que ele pudesse conseguir alcançar todos os seus objetivos, cumprir o seu propósito e chegar diante de Deus e falar: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e o Senhor lhe diz: entrai-vos no meu descanso, servo bom e fiel. E na verdade é isso que nós queremos, ser achados por Deus, servo bom e fiel. E hoje, na hora do almoço, eu estava na mesa com a família, me alimentando, almoçando, e eu digo que um dos altares da família é a mesa, porque na mesa a família ela consegue ter algumas percepções. Os pais conseguem ter algumas percepções, os filhos conseguem ter algumas percepções. E nessa mesa você tem a possibilidade de você passar conhecimento e absorver conhecimento.
você instruir aqueles que precisam de instrução e aprender com aqueles que têm as experiências necessárias para que nós possamos andar no nosso decorrer da nossa vida e agirmos de uma forma que possamos ter resultados favoráveis, relevantes para a nossa vida e evitarmos sofrimento. Eu costumo dizer que esse daqui é um dos altares que nós precisamos estar para aprendermos a adquirir competências, conhecimentos necessários para vivermos uma vida extraordinária, superando todas as adversidades. Na família, o altar, um dos altares é a mesa, outro altar da família é o matrimônio, o quarto, o cônjuge, do esposo à esposa, aonde ali tem-se grandes situações, conhecimentos que fazem com que essas pessoas, esse grupo de pessoas possam alcançar seus objetivos. E um desses altares que nós temos essa oportunidade de passarmos informações, recebermos informações, aprendermos com o nosso próximo, veio-me ali algumas situações que eu estava ensinando para minha filha, algumas informações, passando para ela algumas informações, dando-lhe algumas ferramentas para que ela pudesse superar os obstáculos da vida. E eu comecei a falar, a ensinar para ela, e de repente começou a encher o meu coração, algo que eu pudesse compartilhar com vocês. E Deus trouxe meu coração. A minha filha, ela não, como quase toda criança, né, não gosta de se alimentar, não gosta de comer verdura, legumes. E a gente sempre briga com ela, no bom sentido, de dizer: você precisa colorir o seu prato. Você precisa deixar esse prato aí mais bonito, mais verde, mais colorido. O prato está muito seco, muito feio. Precisa colocar mais nutrientes nisso aí. E sempre é aquela orientação, aquela exortação quando estamos alimentando. E eu fui pegar e fui ser um pouquinho mais profundo, quase que um poeta ali na mesa, e comecei a ser um pouquinho mais profundo e falar para ela a importância de se alimentar, porque nós, como seres humanos, nós temos o hábito de ser ou procrastinadores ou ser autossabotadores. Eu dizia para ela da importância de se alimentar, porque o que acontece? Nós temos a tendência a nos autossabotar, ou seja, quando nós estamos prontos para nós alcançarmos os nossos objetivos, diante das dificuldades, diante dos desafios, nós queremos e deixamos para trás. Nós não temos a coragem para enfrentarmos, para superarmos, solucionarmos, buscarmos as razões necessárias, as ferramentas necessárias para enfrentarmos os desafios. Nós nos auto-boicotamos. Nós deixamos de concretizar porque estamos diante de algumas adversidades. Muitas pessoas acabam perdendo as suas bênçãos, acabam perdendo as suas oportunidades, porque essas pessoas, elas não querem lutar. Paulo fala assim que há uma porta aberta e oportuna, mas há adversário. Nós oramos, nós queremos portas abertas. Senhor, abre portas, queremos portas abertas. Mas Paulo diz assim: há porta aberta, há porta oportuna, mas há adversário. E você vai precisar lutar com esse adversário. E Deus, Ele já te fez mais do que vitorioso. Ele já te fez mais do que vencedor. Você vai conseguir, porque Deus, Ele te dá as ferramentas necessárias para que você possa enfrentar, superar e vencer as dificuldades. Mas como a maioria das pessoas, elas são autossabotadoras. Essas pessoas, elas não querem lutar. Essas pessoas, em muitos casos, elas entregam o poder de decisão que elas têm na sua vida e entregam a outras pessoas, condiciona a outras pessoas. Uma pessoa que ela é sabotador, ela sempre vai querer buscar se aliar com pessoas, entrar em relacionamentos aonde aquelas pessoas é que têm a decisão sobre a vida delas, aonde são pessoas que são corajosas. O sabotador, ele é uma pessoa que ele nunca tem a coragem de amadurecer, e precisamos amadurecer. Paulo fala assim: eu gostaria de dar mantimento sólido para vocês,
Mas pelo tempo, vocês já precisariam estar se alimentando de mantimento sólido. Mas vocês ainda são meninos, são crianças. Sempre quando vocês estão amadurecendo, vem a dificuldade, a adversidade, vocês voltam no zero. Vocês abandonam a Cristo, vocês abandonam o conhecimento, os princípios, as orientações de Deus, e precisa de que se volte a ensinar a vocês qual seja os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, capítulo 6. Paulo está falando, vocês precisam se amadurecer, saber que no mundo, Jesus nunca ocultou isso de ninguém. No mundo nós teremos dificuldades, no mundo nós teremos aflições, adversidades, mas Ele venceu o mundo, Ele conseguiu vencer. Ele nos fez mais do que vencedores. A resposta, a solução que nós precisamos está em Cristo, está em Jesus. Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra viva de Deus. Está escrita nesse texto sagrado todas as orientações, as instruções que nós precisamos utilizar em nossa vida para nós vencermos as dificuldades e adversidades da vida e glorificarmos e bendizermos o nome do Senhor, porque Ele é santo, fiel e justo nas nossas vidas. Mas como sabotadores, nós não queremos amadurecer. Nós temos medo do novo, medo de lutarmos e nos decepcionarmos. Em muitos casos, o medo de você lutar, o medo de você vencer, o medo de você perder diante de uma luta, diante de uma batalha, vai tirar o medo de você, a vontade de você ganhar. E aí você olha e fala assim, é muito para mim. As diversidades são grandes, então é preferível eu pegar e deixar de lado. Assim como Israel, que estava sendo conduzido por Moisés, eles estavam próximos à terra prometida, e Moisés envia-lhe 12 espias, 12 príncipes, para entrar na terra prometida, para que eles pudessem espiar a terra. E eles olham e veem a terra, e via que a terra era boa, que mana leite e mel, que havia muitas coisas boas, que haviam frutos, que haviam campos verdejantes, que eram uma boa opção. Mas quando eles olham e veem que eles precisariam lutar, que as dificuldades elas seriam grandes, elas seriam gigantes diante deles, eles preferem deixar de lado, abrir mão da bênção. Eles estavam próximos para conquistar a terra prometida, mas quando eles olharam e viram que eles precisariam lutar, e que na situação em que eles estavam encontrando, eles estavam vendo que os seus inimigos eram maior do que eles estavam muito bem mais preparados do que eles diante da guerra, e você não, eu prefiro deixar de lado. A terra ela é boa, ela é algo que é proveitoso, é uma oportunidade grande, mas tem ali inimigos que são maiores do que nós, estão mais preparados do que a gente. Não temos condições de vencer esses inimigos. E de fato, em muitas das vezes, em muitos casos, nós não teremos as condições necessárias para vencermos as batalhas e as guerras que estamos diante de nós. Mas o Senhor é aquele que pode e te dá a vitória, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E eles não entenderam. Josué e Caleb entenderam. O maior é o que está em nós do que o que está com eles. Deus está com a gente. E se nós obedecermos às instruções do Senhor, nós vamos vencer. E temos medo de lutar. Quando somos autossabotadores, nós temos medo de lutar, porque temos medo de perder. Temos medo de lutar, porque temos medo de nos machucar. Mas para nós termos resiliência, para nós crescermos como seres humanos, nós precisamos enfrentar desafios que são necessários para que nós possamos ser formados como caráter e propósito de Cristo em nossas vidas. Lutarmos diante das adversidades, dos problemas, com o joelho no chão, confiando em Deus, recebendo as orientações de Deus, que nós temos as possibilidades de vencer. Mas preferimos negarmos a nós mesmos. E não é o diabo
que é o principal empecilho para que você possa ter uma vida abençoada, uma vida de conquista. O maior empecilho para que você possa ter uma vida abençoada, uma vida de conquista, a realização dos teus sonhos, é você mesmo. São seus medos, são o seu complexo de inferioridade que está auto-sabotando a você mesmo. Mesmo quando você está diante a uma porta aberta, uma porta oportuna na sua vida. Mas aí você olha e fala assim, não, eu não consigo, eu não quero, eu não vou. Sempre condicionando uma outra pessoa. Se a pessoa fizesse por mim, se o governo fizesse por mim, se meu pai fizesse por mim, se a minha mãe fizesse por mim, se o meu patrão fizesse por mim, se alguém fizesse por mim, sempre condicionando a tua vitória a outras pessoas, quando na verdade ela depende de Deus e de você. E Deus falou assim, vai meu filho que eu sou contigo, vai meu filho que eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que guerreiam contra ti. Não temas, porque eu sou teu Deus, eu sou teu Senhor. E o que Paulo está dizendo aqui, nesse texto de Efésios capítulo 5, é que chegou o momento de nós nos amadurecermos, tomarmos consciência, parar de ficar brincando, tomar atitude, coragem. Ele chega a dizer em Efésios capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: não hajam como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer de vocês e façam. Eu disse para minha filha, se você fica negando, você não se dedica à alimentação correta, mas vai chegar algum momento da sua vida que você vai precisar desses nutrientes, você vai precisar dessa alimentação balanceada. E Paulo, ele está falando, uma das coisas que Paulo está falando, que causa o autossabotamento, é a nossa alimentação, que nós nos alimentamos. Você é aquilo que você alimenta. O autossabotador, ele tem complexos de inferioridade. Ele não tem a força de vontade necessária para vencer as adversidades que vai enfrentar. Quando ele chega diante de situações adversas, num relacionamento, por exemplo, quando ele enfrenta as adversidades, ele acha que perdeu o interesse, e ele prefere correr do que enfrentar as adversidades do relacionamento a dois e vencer aquelas situações. E o que ele está dizendo em Efésios capítulo, das coisas que ele diz é justamente isso: não se embriague, pois com bebidas, pois ela levará vocês à desgraça, mas encham com o Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, cantos, hinos espirituais, cante de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e agradeçam sempre todas as coisas a Deus. Sejam obedientes uns aos outros, respeito que tem pelo Senhor Cristo. Esposas, obedeçam o seu esposo, seu marido, como ele obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja obedece a Cristo, assim também a esposa deve obedecer ao seu marido. O marido ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida para ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a com água purificada com a sua palavra. E fez isso também para trazer para perto de si a igreja e toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas ou ruga ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz a igreja. Está falando sobre alimentos, a importância do que você alimenta. Não apenas alimento espiritual, aquilo que você está vendo, coisas que você tem se alimentado, a tua alma, os canais de televisão que você tem visto, as informações que você tem visto, mas também o alimento físico. Porque entende que quando você tem uma alimentação equivocada, você vai influenciar diretamente na tua autoestima, na tua força de vontade, e vai levar você a sabotar
a tua própria vida, impedindo você de alcançar os resultados necessários para você. Daniel, ele chegou a dizer, falou assim, o rei chama Daniel e falou assim, você vai comer comigo. Aqui tem muitas coisas, muitos manjares. Antigamente, naqueles tempos, as pessoas, os reis, as rainhas, as pessoas do alto clero eram pessoas obesas. E ali porque eles estavam apenas governando. Mas a pessoa que tinha que lutar, a pessoa que tinha que guerrear, a pessoa que estava diante das batalhas, eram pessoas que elas precisavam de uma alimentação certa, correta e balanceada, para que pudesse vencer as adversidades. E chega um momento que o rei fala assim, Daniel, você é uma pessoa boa, eu gosto muito de você, você vai sentar e vai comer aqui dos meus manjares, das coisas boas. Ele falou assim, não, eu não aceito, eu não vou comer dos manjares de vocês, eu vou continuar com a minha própria alimentação, minha alimentação balanceada. E diz ali, Daniel, capítulo 6, capítulo 5, que Daniel era um dos mais inteligentes, que ele era o mais inteligente, que ele era aquele que tinha as decisões mais sábias, não apenas pela orientação de Deus, que isso é o principal na vida, mas pela forma como ele se comportava, obedecendo aos princípios e às instruções do Deus Todo-Poderoso. A alimentação que você alimenta, ela vai ser fundamental, porque a pessoa está alimentando mal, a pessoa está sem força, a pessoa está sem destreza, a pessoa está sem coragem, a pessoa não tem motivação para nada por conta dos alimentos. Começa a comer uma pancada de doce para você ver como que você vai ficar desanimado, com sono, e vai ficar procrastinando fazer o serviço de casa, o serviço no seu trabalho, e impedindo você de alcançar os resultados necessários para a sua vida. Nós temos nos auto-sabotado diante dessas situações. E eu me lembro, eu lembro de uma vez que eu estava ficando mais cansado, estava ficando meio que improdutivo, não estava conseguindo produzir tanto como eu deveria. E eu resolvi falar assim, não, eu preciso me exercitar. E eu comecei a exercitar, comecei a ficar cansado também, porque além do meu cansaço, estava bem acima do meu peso, estava cansado, e não conseguia exercitar. Falei, vou exercitar para ver se resolve. E eu peguei e falei assim, agora eu preciso ir na nutricionista, para que eu possa ter uma orientação de um profissional, para que eu possa voltar a ter mais ânimo. E quando eu cheguei lá, eu fui fazer alguns exames, eu vi que eu estava morrendo, que minhas veias arteriais estavam entupindo. Eu estava percebendo que eu estava com uma idade mais avançada do que aquilo que eu tinha, por conta do estilo de vida que eu estava levando, por conta da alimentação equivocada que eu estava me alimentando. E a partir do momento que, instruído pelo profissional, eu comecei a me alimentar melhor, as coisas começaram a funcionar melhor na minha vida, eu comecei a ficar mais produtivo, mais inteligente até, tendo resultados melhores. Porque quando você toma atitudes certas na tua vida e tem os princípios, fundamentos alicerçados na tua vida e você age dessa forma, os resultados eles começam a ser melhor. E a conclusão que eu cheguei é que os resultados de hoje são melhores do que os resultados de ontem, diante de uma atitude que eu tomei na minha vida que eu estava procrastinando lá atrás. E é isso que nós fazemos. Nós temos o hábito como ser humano de auto-sabotar e o hábito de procrastinar, deixa para depois, amanhã eu faço. Quem não sabe que precisa se alimentar corretamente? Quem não sabe que precisa pegar e deixar de fazer algumas coisas para que possa pegar e ter resultados positivos na sua vida? Mas nem sempre nós fazemos. Quantas pessoas que ficam deixando para depois? Quantas pessoas que ficaram vivendo uma vida, se alimentando de forma errada e aí acabou contraindo diversos tipos de enfermidades? Quantas pessoas que foram deixando o casamento azedar, o relacionamento azedar, e não estancou na raiz, não amadureceu? Autoprocrastinação, medo de enfrentar as adversidades, medo de confrontar a si mesmo, ou confrontar aquela posição que está errada no meio do relacionamento conjugal, para que possam buscar uma saída e encontrar uma solução. Quantas pessoas que ficam deixando, ficam isolados, um para um lado, outro para o outro, não se autoconfrontam diante da situação, não chegam ao equilíbrio, e quando vê e percebe que só tem uma escolha a tomar, essas pessoas pegarem cada um e ir para o seu lado.
Por conta de procrastinação, por conta de autossabotagem. Não quiseram amadurecer, não quiseram enfrentar as adversidades, não quiseram chegar a um denominador comum, para que pudesse viver uma vida extraordinária, satisfatória, da forma como eles planejaram e como Deus sempre quis e planejou uns para os outros. Quantas pessoas que ficam deixando para amanhã, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu busco mais a Deus, amanhã eu busco mais, amanhã eu oro mais, amanhã eu vou ser, no ano de 2021, no ano de 2022, eu vou ser melhor, eu vou ser um cristão melhor. E nunca faz, porque fica procrastinando. Quantos pais, eu me recordo que muitos, num outro ministério que nós vivíamos, os pais levavam seus filhos para a igreja, e eles deixavam os filhos do pátio da igreja, aí depois os filhos se perderam. Aí muitos pais disseram assim, mas meu Deus do céu, meu filho que foi criado na igreja, sempre estava na igreja. Não, seu filho estava no pátio da igreja quando você estava dentro da igreja. Você nunca se importou em conduzir o seu filho para dentro da igreja, para dentro do templo, aonde estava tendo orientações profundas, extraordinárias, poderosas, que poderiam mudar a vida dele, o destino dele. E quando se vê, infelizmente, muitos pais tendo que conduzir seus filhos à clínica de recuperação, buscando desesperadamente ajuda, porque não tomaram a atitude correta lá atrás. E Paulo está confrontando, não deixe para depois o que você pode fazer agora. O que você precisa melhorar na sua vida? Quais são as falhas que o Espírito Santo de Deus está te mostrando? Quais são os problemas que o Espírito Santo de Deus encontrou no teu caráter que precisa ser mudado e transformado? E você fica procrastinando. Não, amanhã. E esse amanhã nunca chega. Você fica deixando. Infelizmente, muitas pessoas que falaram, amanhã eu serei uma pessoa melhor, elas dormiram e não acordaram mais, perderam a oportunidade, talvez perderam a oportunidade de se arrepender e viver a vida eterna com Cristo. Essas pessoas perderam a salvação. Quantas pessoas que falaram que amanhã eu vou, e não tiveram a oportunidade de voltar, porque foi tarde demais. Muitas pessoas brincando com fogo, deixando para amanhã. E o que Paulo está falando no livro de Efésios, capítulo 5, é chamando a responsabilidade. Vocês precisam tomar uma atitude, mudar a vida de vocês, reconhecer as falhas de vocês, reconhecer as dificuldades de vocês, reconhecer o pecado de vocês. Vocês outrora, vocês viviam no erro, mas agora não, agora vocês aceitaram a Cristo. É o momento de vocês mudar, de vocês cortarem o mal pela raiz, de vocês mudarem o ambiente de vocês, viverem como servos de Deus, porque Deus, Ele tem planos para vocês. Vocês são importantes, vocês são uma geração eleita, vocês são sacerdote real, nação santa, um povo adquirido. Vocês vieram para vencer. Ele falou, vocês são mais do que vencedores. Como que aqueles que são mais do que vencedores estão levando uma vida de derrota, uma vida de fracasso? É por conta da nossa procrastinação. Amanhã eu faço, amanhã eu dou um jeito, amanhã eu converso com ela, amanhã eu converso com ele, amanhã eu resolvo. Vamos deixando, vamos levando, quem sabe, deixa o tempo passar, e o tempo vai te levar para a perdição. O tempo passa muito rápido, e isso está só azedando, está só estragando cada vez mais, e você está perdendo a oportunidade de reconciliar, de restaurar, de viver o melhor de Deus para a tua vida, por conta da tua falta de atitude para tomar uma decisão e dar um basta naquilo que é mal e começar a viver aquilo que é bom, que Deus tem preparado para a tua vida. Paulo diz, vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês sejam dominadas pelo amor, assim como Cristo amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável, em sacrifício, que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode nem ser mesmo assunto de conversa entre vocês.
Uma das coisas que nos impede de alcançarmos resultados positivos, favoráveis, que agradam a Deus e que nos faz viver em alta performance, são assuntos relacionados a imoralidades sexuais. Ele está dizendo assim, não pode nem ficar com conversa. Quanto mais estar vendo grupos de WhatsApp, coisas nas mídias sociais relacionado a isso. Isso daí é fator determinante, fundamental. Poderia ficar horas somente falando desse mal, que te atrapalha o teu córtex pré-frontal, quebra. Quantas pessoas que quebraram o córtex pré-frontal, que é o nosso juiz supremo, que é aquele que nos dá o discernimento, fala, isso não é certo, não faça isso, não, isso aqui é errado, não faça isso, aquilo é certo, vai por esse caminho. As pessoas quebraram o córtex pré-frontal, o juiz supremo da nossa mente, por conta de assuntos relacionados à imoralidade sexual. Paulo falou assim, não deve ser nem mesmo assunto entre vocês, porque isso daí vai impedir vocês de alcançar todos os benefícios de Deus para a sua vida e viver o melhor de Deus nessa terra. Vai destruir vocês, vai fazer com que vocês entrem em autossabotagem, impedindo, vocês estão levando o foco de vocês, a energia de vocês para um lugar que é errado, e que vai impedir vocês, pedir vocês de ter a força de vontade suficiente necessária para que você possa suprir as dificuldades que você tem e vencer as adversidades. Isso tem que ser fora, não pode. Vocês são de Deus, vivam como filhos de Deus, como reis nessa terra. A Bíblia fala que somos reis e sacerdotes, precisamos ter comportamentos e atitudes de reis. Nós não somos plebeu. A Bíblia fala assim, eu te coloquei por cabeça e não por cauda. Vocês vão estar por cima e não por debaixo. Davi ele entendeu, falou assim, eu estou aqui cuidando das ovelhas, tirando o cocô das ovelhas, conduzindo as ovelhas, mas eu sou rei. Vai chegar o momento que eu estarei no trono, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é filho do homem para que mintas, muito menos filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Viva como rei, atitude como rei e rainha do Senhor, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. E nós ficamos vivendo como plebeu. Nós ficamos reclamando. E Paulo está orientando. Você, fuja disso. Fuja disso, pelo amor de Deus. Alimentem-se direito, para que vocês possam desenvolver a força de vontade suficiente para vocês enfrentar as adversidades. Corta o mal pela raiz, enfrente o problema agora, não temas, porque Deus é contigo. Não se amedronte, porque o Senhor é teu Deus, Ele te ajuda, você vai conseguir, você vai vencer, você vai encontrar uma saída, porque o Espírito de Deus Ele vai te dar a solução, porque Jesus te fez mais do que vencedor. Não fique deixando para depois, qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é a minha falha, qual é o meu pecado, aonde preciso melhorar, eu preciso me comportar como rei, como rainha, eu preciso ter atitudes que vivam de acordo com os princípios e os rudimentos da palavra de Deus. Eu não posso ter medo de perder, porque você pode perder bênçãos, bênçãos humanas, falando bênçãos humanas, você pode perder dinheiro, você pode perder carro, você pode perder até mesmo o corpo, mas a tua alma, ela já está garantida, comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ninguém pode tomar isso de você. Não temas, porque o Senhor, Ele nos ajuda. Então foge disso. Foge de sensualidade, foge de imoralidade sexual, foge desses assuntos, foge disso. Os teus olhos são a janela da alma. Corta isso, tira isso para longe da tua vida. Alimente-se bem, toma cuidado com aquilo que você está alimentando. Para de ficar comendo essa montoeira de porcaria, esses doces doidos que está só te deixando com uma pessoa fraca, uma pessoa sem ação, uma pessoa sem motivação. Porque isso está atrapalhando o teu potencial. Você tem que ser o melhor do que os outros. Você tem que ter disposição para que você possa ser melhor do que os outros.
para que você possa ser melhor do que você mesmo. E a Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você hoje tem que ser melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Isso só será capaz se você for uma pessoa determinada, uma pessoa que é motivada, uma pessoa que tem obstinação por aquilo que você quer, por aquilo que Deus ele orientou no seu coração, na tua vida. Você será mais do que vencedor na tua vida. E Paulo ele continua falando, não use, aí ele fala terceiro conhecimento, a terceira ferramenta que é necessário para que nós possamos viver uma vida extraordinária nessa terra. Ele fala, se vocês, versículo 3, vocês fazem parte do povo de Deus, portanto qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência, cobiça, não pode ser nem mesmo um assunto de conversa entre vocês. Aí ele fala a terceira ferramenta, não use palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês, pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente, cobicioso. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que vem o castigo e a ira de Deus, daqueles que desobedecem a Deus. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, vivam como reis, pois a luz produz uma grande colheita, todo tipo de bondade, honestidade, variedade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem de coisas sem valor que os outros fazem, pois os que pertencem à escuridão, pelo contrário, tragam todas as coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre essas coisas que fazem em segredo. E quando qualquer coisa que é trazida à luz, então a verdadeira natureza é revelada, porque é claramente revelada, se torna a luz, e é por isso que as Escrituras diz, vocês estão dormindo, acorde, levante-se, Cristo iluminará. Portanto, preste atenção na maneira de viver, não viva como ignorante, mas como sábio. Os dias em que nós estamos vivendo são maus, por isso aproveite todas as oportunidades de Deus que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízos, mas procurem entender o que o Senhor está falando a vocês. Não se embriague com as bebidas, que levará a desgraça, mas encham de todo o Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais. Cantem de todo o coração hinos, salmos de louvor em nome do Senhor Jesus Cristo. E agradeçam ao Senhor sempre por todas as coisas, Deus Pai. Ele está falando sobre convívio. Você precisa conviver bem com o seu próximo. Você precisa tomar cuidado com as palavras que você diz. A Bíblia fala em Tiago que um pequeno leme tem poder para mover um grande barco. A língua, ela é um veículo pequeno no nosso organismo que ele tem poder para gerar vida ou gerar morte, para causar contenda, para causar intriga, para causar separação, para causar distanciamento, para causar raiva, causar ira, mas também tem poder para causar bênção, para causar vida, para gerar vida e vida com abundância. E Paulo falou assim, vocês precisam corrigir isso, vocês precisam dominar essas coisas. Não se conforme com este mundo, com o estilo de vida desse mundo. Falou aqui, eu falo mesmo, eu vou pegar e vou falar, acontecer, vou falar, blá, 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 blá. Cuidado com a sua língua, porque a sua língua, as coisas que você fala, palavras negativas, impede você de alcançar os resultados que você tem o potencial para alcançar. Jesus, ele te fez mais do que vencedor, ele te fez capaz de conquistar qualquer coisa nessa terra, porque você tem a essência de Deus dentro de você, o Criador, aquele que tem toda a ciência e o conhecimento, está dentro de nós. Mas as palavras que você fala, elas são determinantes para te impulsionar ou para te destruir. A palavra ela tem o poder de gerar vida ou gerar morte. E uma das coisas que você precisa é se policiar nesse sentido, tomando cuidado com as palavras. Porque você fala palavras negativas, você fala palavras erradas da tua vida, e aí te faz você tomar decisões erradas na sua vida, que compromete todas as bênçãos que Deus prometeu para a tua vida. E depois a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, porque falamos aquilo que não deveríamos ter falado no momento em que falamos.
por não sermos pessoas que vigiamos, que pensamos para falar, que pensamos para tomar qualquer tipo de atitude. E aí nós ficamos desanimados, não temos a motivação correta e suficiente para vencermos a adversidade, porque falamos abobrinha. E agora nos encontramos envergonhados, nos encontramos oprimidos por conta das palavras que falamos e as feridas que abrimos em outras pessoas. Então são 3 ferramentas que Paulo está dizendo para tomarmos cuidado, e é a hora de nós agirmos. Ele quer que você tome cuidado, ele quer que você haja, que você costure, que você conserte, que você solucione os problemas da sua vida que é causado por essas 3 situações. Você fala o que não deve, fala na hora errada, fala com as pessoas e machucam pessoas, gera morte em pessoas, mata pessoas, mata os sonhos de pessoas, mata a vontade das pessoas, mata a alegria das pessoas e está matando a você mesmo, porque ninguém quer estar ao lado de pessoas que são negativas e que falam palavras torpes e tolas que impedem essas pessoas de viver tudo aquilo que Deus prometeu para a vida delas. E aí você se encontra isolado, sozinho, solitário, porque as pessoas não querem estar contigo. Mas as pessoas querem estar com pessoas que são positivas, pessoas que profetizam, pessoas que declaram, pessoas que têm uma mente de abundância, uma mente de fartura, uma mente de possibilidades, porque tem dentro de si, sabe que tem dentro de si o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo de Nazaré dentre os mortos e que diz: eu sou contigo, eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Pessoas não querem estar ao lado de pessoas que é sem juízo, pessoas que é tola, pessoas que só falam indecência, pessoas que são sensuais, pessoas que comprometem as suas vidas. Mas pessoas querem estar perto de pessoas que são dignas, são honradas, pessoas que são certas, pessoas que são fiéis, pessoas que vão estar lado a lado contigo dia e noite, que vão estar alinhados com os propósitos de Deus e o propósito da família para que possam conseguir conquistar todos os objetivos da sua vida. Paulo está dizendo: resolve esse problema agora. Pessoas que estão se alimentando de forma equivocada, que estão perdendo o seu potencial, desanimado, sem coragem para poder conseguir viver as suas vidas. Pessoas não querem estar do lado desse tipo de pessoas. As pessoas querem estar do lado de pessoas que estão determinadas, estão comprometidas com você mesmo, que ama a você mesmo, que tem amor por você mesmo. Pessoas querem estar ao lado de tipo de pessoas como esse. Então você precisa tomar a decisão. São ferramentas, conhecimentos, competências que você precisa desenvolver se você quer tomar decisões sábias, ou mais hoje ou mais amanhã, quando você se encontrar diante dos problemas, das dificuldades, da adversidade, e você queira ser mais do que vencedor, porque Cristo já te fez. Conclui isso na sua vida. Qual é a atitude que você quer tomar na tua vida? Quando nós lemos esse capítulo 5 de Efésios, Paulo está dizendo: não seja mais menino, não seja mais criança, vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam ter todo conhecimento, resolver esses problemas que vocês estão enfrentando, esses medos que vocês estão enfrentando, esses pecados que vocês estão enfrentando, já era para ter resolvido isso, já está vivendo num outro nível, num outro patamar, fazendo a glória e a graça do Senhor se manifestar por toda essa terra, mediante a sua vida. Mas ainda falta, todo dia tem que te ensinar qual é o beabá da palavra de Deus. Chega. Paulo está encorajando os efésios: mudem, tomem tendência na vida de vocês, porque Cristo depende de vocês, Ele pagou o alto preço, vocês são escolhidos por Deus. Paulo está dizendo: vivam como Cristo, vivam como Deus quer que vocês vivam. Vocês são reis, são rainhas, não vivam como plebeus. Não viva como pessoas que acham que não vai conseguir, porque vocês podem todas as coisas naquele que fortalece. Cristo te fortalece. Quero convidar você a se colocar de pé. Não fique deixando para amanhã o que pode ser resolvido agora. Resolva imediatamente. Se coloque diante de Deus, se for necessário. Tenha uma imersão na palavra de Deus para receber as orientações do Senhor. Fale palavras boas, palavras de vida, mesmo aqueles que te ofenderem. Profetiza coisas boas na vida deles. Expulse
Expulsa esse mal que está agindo na vida deles. Não fique no meio de situações, de pessoas que falam indecências, de grupos que as pessoas colocam e postam indecências, que postam sensualidade, porque isso vai atrapalhar você. Vai afetar o teu córtex pré-frontal e te atrapalhar você de ser tudo aquilo que Deus desejou que você fosse. Cuidado com as suas alimentações. E viva o melhor de Deus para a tua vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero estar orando.